para encerrar a nossa aula sobre fisiologia, eu mais o professor Evandro Fagão, nós vamos fazer um bate-papo aqui para esclarecer mais um pouco de alguns pontos e falar de algumas dúvidas que possam surgir para vocês aí com relação a essa aula. Evandro, com relação às alternativas que nós temos para a gente otimizar o desenvolvimento do sistema radicular, eu queria que você fizesse novamente um resumo de quais são as alternativas, o que os técnicos e produtores mais encontram no mercado, como que a gente poderia diferenciar os produtos com relação à sua qualidade. Por exemplo, extrato de água. O que teria um bom produto de extrato de água? Como é que ele seria? O que nós observamos hoje é a presença de diversos tipos de produtos buscando enraizamento. O extrato de alga faz parte da maioria dos produtos comerciais que nós temos. Embora existem algumas alterações de efeitos em função do tipo de manejo desse extrato de alga na hora de fazer a extração dele. A origem, se é da Europa, se é da África do Sul, desses locais, altera um pouco o efeito fisiológico desses produtos. E principalmente as concentrações de glicina betaína que existe dentro dessas formulações. Questão de hormônios sintéticos, nós temos poucos produtos, uma empresa apenas trabalha com essa parte de hormônio sintético, a base de auxina, citocinina e giberelina. A maior parte está focado em micronutrientes e extratos de algas, podendo em algumas empresas focarem também em glutamato, que é um produto muito utilizado como tratamento de semente, e aliado a ele outros aminoácidos que têm esses benefícios. Então, se nós formos considerarmos no modo geral, a grande maioria usa como estimulante extratos de algas. Associado ou não com algum outro produto? Isso, normalmente os extratos de algas associados a micronutrientes. Então o pessoal usa cobalto molibdênio, em soja isso é mais comum. O uso de zinco, de manganês também são nutrientes que têm uma boa aceitação no mercado. E em soja também tem se buscado hoje o uso do níquel como uma alternativa, em função de todas as características que nós já mencionamos durante as aulas teóricas, os benefícios que existem, mas o mercado ele tem inúmeras alternativas. A qualidade do produto está muito mais na idoneidade da empresa, dos métodos de purificação, de extração desses compostos, desses extratos, tanto de alga como extratos vegetais, e como formulações. Lembrando também que o tipo de fonte de micronutrientes utilizados vão ser importantes tanto para a liberação no tratamento de semente, como nas liberações em aplicações foliares. Ainda com relação a essa alternativa de manejo, qual que seria a amplitude de resposta quando você compara ambientes de alta e baixo potencial de produção, anos de clima favorável e desfavorável? Em anos que nós temos estresse, principalmente déficit hídrico, o tratamento de semente ele tem de ser mais efetivo, ele tende a trazer uma resposta mais positiva às plantas, porque a diferença de extração de água e nutrientes pelo enraizamento vai trazer para a planta um benefício muito maior em relação àquela planta que não enraizou, né? Então nós temos que em anos desfavoráveis, tratamentos de semente buscando enraizamento são muito mais efetivos do que anos que nós não temos restrições hídricas, né? E associado a isso também nós temos um outro fator. Quanto mais raiz tiver uma planta e a planta tiver plasticidade de engalhamento, ela pode ter maior nível de ramificações, como que nós vimos lá naquela aula prática. Então mesmo em anos que não sejam desfavoráveis, se a planta tiver plasticidade a responder a engalhamento, a aumento de concentração de citocinina, nós podemos ter respostas positivas em grandes magnitudes também. A gente sabe que alguns produtores utilizam, algumas empresas ofertam fertilizante de plantio com micronutriente. Eu queria que você fizesse aí uma comparação desses micronutrientes no suco de plantio, do ponto de vista nutricional e do ponto de vista fisiológico. Todo nutriente que estiver em contato com a planta, chegar ao meio radicular, ele vai ter esse efeito benéfico, né? Então as concentrações que esse nutriente estiver próximo à raiz, ele pode diferenciar em efeitos que ele vai causar. Por exemplo, existem nutrientes que têm mais efeito constitutivo. Então, aí nesse caso, o aumento da concentração do nutriente ele vai ter uma função muito mais nutricional. Quando as concentrações do fertilizante for baixa, nós vamos ter um efeito muito mais de sinalização.
Então, às vezes, você aplica uma concentração de um produto, de um determinado fertilizante na folha, que essa concentração não serve como nutriente, mas sim como vias e sistemas de sinalização. Com relação ainda ao desenvolvimento do sistema radicular, a gente sabe que alguns inseticidas têm ação fisiológica estimulando o desenvolvimento das raízes. Eu queria que você argumentasse um pouco disso para a gente. Bom, nós temos alguns resultados interessantes trabalhando com fipronil, com tiametoxan, mostrando respostas positivas no enraizamento, né? Então, hoje, tiametoxan e fipronil, por exemplo, associado a estrobirulinas, a outros tipos de produtos, principalmente o que a gente considera hoje ações mais efetivas são tiametoxan, fipronil, imida e estrobirulinas associadas a isso. Eles têm uma ação hormonal interessante na planta. As estrobirulinas, de modo geral, elas têm efeitos fisiológicos associados a incremento de hormônios promotores de crescimento. Não que eles tenham hormônios, mas que eles estimulam a planta por alterar algumas rotas, principalmente respiração, eles melhoram a produção de alguns hormônios. Então, esses produtos realmente eles têm esse efeito. E para que você entenda como um enraizador funciona na prática, ele sempre deve estar associado a um desses produtos, ao inseticida e ao fungicida no tratamento de semente, porque se você não tiver eles, no campo a resposta vai ser diferente, pois esses produtos normalmente têm efeito enraizador. Foi falado que o uso de alguns herbicidas gera um estresse na lavoura de soja. Existe alguma alternativa de manejo, algum produto que eu possa estar aplicando junto com o herbicida para travar o crescimento ou alguns dias após, para diminuir esse estresse? Quando o produtor realiza a aplicação do herbicida pensando em travamento, ele geralmente faz uma aplicação de aminoácidos, de micronutrientes, seguindo aqueles padrões que nós comentamos anteriormente. Toda aplicação de herbicida, seja ela para travar a planta ou não, para controle de plantas daninhas, ele causa um estresse na planta. Dessa forma, os produtores têm buscado aplicações de aminoácidos, alguns utilizado hormônios promotores de crescimento, associado a micronutrientes como zinco, manganês, níquel. Aproveita já que o manganês também tem uma ação anti-estresse, eles podem associar o manganês a esse processo também. Então, o uso do manganês, ele pode ter nesse caso dois efeitos importantes. Se for o glifosato associado a uma aplicação próxima ao glifosato, ele vai melhorar aquela reposição de glifosato na planta. Então, manganês, zinco, níquel estão muito associados a esses manejos anti-estresse pelo travamento por uso de herbicidas, extratos de algas, hormônios promotores de crescimento. Isso é todo produtor, a gente é uma palavra muito forte, mas grande maioria realiza as aplicações desses sistemas anti-estresse sempre após a aplicação do herbicida para controlar crescimento. Aproveitando que nós estamos falando agora sobre as alternativas para atenuar estresse na lavoura, o que se acompanha de resultado dessas alternativas? Existe sinergismo entre usar uma ou outra alternativa dessas? E quais que seriam os diferenciais delas em termos de resposta da lavoura em anos de clima favorável e desfavorável? Existe sim um grande sinergismo entre essas tecnologias, né? O uso de micronutrientes associado a aminoácidos é uma sinergia interessante, porque o aminoácido ele pode atuar como um complexante, melhorando o fluxo, o transporte de micronutrientes dentro da planta. O uso de hormônios também é interessante, porque ele melhora esse balanço para crescimento da planta. Isso associado a extratos de algas, que também têm aminoácidos, e glicina betaína e outras moléculas também têm trazido esses benefícios. Então, normalmente não se usa uma tecnologia apenas, se usa associação. Então, normalmente o cara que trabalha com hormônios usa associação com micros. E o cara que trabalha com aminoácidos normalmente usa micros e alguns exemplos de extratos de algas dentro desse processo anti-estresse. Olhando a lavoura como um todo, como que o produtor ou o consultor poderia criar um manejo preventivo do estresse? Uma das formas de se combater o estresse mais eficaz é você proporcionar à planta um desenvolvimento radicular. Quanto mais volume de raiz e maiores profundidades essas raízes conseguem se desenvolver, você tem uma capacidade maior da planta tolerar secas, porque ela vai buscar água em maiores profundidades,
ela tolerar efeitos de estresses relacionados a altas temperaturas, a herbicidas, porque por ter mais raízes ela vai produzir maior quantidade de citocinina, que é um hormônio da juventude para a planta. Então esses são pontos fundamentais. Outro ponto é sempre ter uma planta bem nutrida. Quanto mais nutrida tiver essa planta, mais equilibrada ela tiver, em termos de nutrição, de estímulos, mais rápida vai ser essa resposta. Se estamos falando em doenças, os indutores de resistência eles podem maximizar esses efeitos de fungicidas. Então todos esses fatores vão proporcionar que essa planta tenha uma resposta mais efetiva, tanto para os estresses abióticos, falta de água, temperaturas, como bióticos, como é o caso de doenças. Com relação aos fosfitos, eu queria que você descrevesse um pouco mais, assim, quais as alternativas que existem no mercado desses produtos, se existem alguns diferenciais com relação a isso. E você falou também daquela questão do custo energético. Existe alguma maneira de eu atenuar esse custo energético do fosfito? Por exemplo, já que ele induz o metabolismo secundário, o fornecimento de aminoácidos ou de micronutrientes que sejam cofatores das enzimas desse metabolismo secundário, pode auxiliar no funcionamento desses produtos? No mercado hoje nós temos diversas formulações de fosfitos, né? Nós temos fosfitos de cobre, de manganês, de silício. Então essas formulações têm a ver um pouco com a estabilidade de produto, da química entre eles em relação a pH de calda, mas também os íons acompanhantes, como o silício, por exemplo. A gente sabe que o silício tem uma ação muito importante como indutor de resistência, por formar uma silificação na parede, né, sendo uma resistência física, e efeitos bioquímicos associados a ele em proteínas de indução de resistência. Cobre, manganês e potássio têm uma ação muito interessante na formação de lignina, que é uma camada protetora de células, restringindo ainda mais a entrada de patógenos. Então, esses produtos, todas essas variações do mercado, eles têm também produtos que visem esses processos. Para atenuar o efeito do uso de um fosfito, o mais adequado é sempre ter uma planta bem nutrida, né? Quanto mais bem nutrida for essa planta, melhor o status fisiológico dela, menos ela vai sofrer, porque ela tem mais energia disponível. Um outro ponto importante é nunca esquecer que o estágio fenológico pode realçar esses efeitos. Se você aplicar na fase vegetativa, a planta tem mais tempo para recuperar-se e menos problema você vai ter em produtividade, porque ela vai conseguir, ao responder esse estresse, recuperar-se sem afetar diretamente o enchimento de grãos. Quando for feita na fase reprodutiva, imagine que a planta tem um período específico para o enchimento de grãos. Se você perder 2 ou 3 dias desse período, a planta não recupera isso. Já na fase vegetativa, a capacidade, a plasticidade que a planta apresenta é muito maior que uma fase reprodutiva. Então, o estádio é fundamental, o estádio fenológico, e sempre ter uma planta bem nutrida, numa alta capacidade fisiológica para responder a isso. Ainda com relação a esse tópico de indução de resistência, você falou sobre alguns micro-organismos que podem provocar respostas positivas nas plantas. Quais seriam esses micro-organismos? Se existem produtos já comerciais disponíveis no mercado? E o que essa indução de resistência pode gerar de resultado em produtividade? No mercado hoje existem várias empresas seguindo essa questão biológica, né? Então hoje a tendência do mercado é investir cada vez mais em produtos biológicos. Nós temos dentro desses quesitos tipos de bacilos subtilis, metilotróficos, que têm uma atuação muito interessante nessa questão de indução de resistência. Eles produzem certos hormônios, auxinas, citocininas, induzem a planta a produzir também esses hormônios. E isso potencializa essa ação fisiológica, tanto em defesa como em crescimento. Então esses produtos são hoje muito desenvolvidos, várias empresas dentro dessa linha, inclusive começou-se muito com tricoderma, pensando em associação de controles de nematóides, de outros tipos de problemas fitossanitários em plantas. Então é um caminho sem volta. A tendência do mercado hoje é cada vez mais investir em produtos biológicos, em bactérias, tanto em bacilos ou em outros gêneros de bactérias, visando esses controles. Lembrando que apenas a bactéria não é suficiente para isso. Esses produtos eles têm que ter compatibilidade com produtos químicos que existem no mercado.
que para a eficiência do produto ser elevada, precisa ter essa compatibilidade entre o biológico e o químico. Ambos precisam atuar em conjunto dentro desse manejo integrado. Qual o retorno que a indução de resistência pode dar? Esses retornos, eles são variáveis, né? Que nem nós comentamos. A genética de cada cultivar vai definir isso. Mas tem situações que esses aumentos são de 10%, 15%. Mas, de modo geral, todos os estímulos dados a plantas, principalmente soja, eles variam de 5% a 6%. Dificilmente nós temos estímulos que levem a aumentos maiores do que isso. Pode acontecer. Depende do nível de estresse e a capacidade responsiva que essas cultivares têm. Para a gente encerrar esse bate-papo nosso, eu queria que a gente discutisse um pouco agora o aspecto nutricional. A gente sabe que os primeiros produtos que a gente tem, que foram utilizados aí pelos produtores e técnicos, visando essa questão do metabolismo energético, do enchimento de grãos, foram o MAP, do ponto de vista do fósforo, e nitrato de potássio, com relação ao potássio. Eu queria que você discorresse um pouco a respeito disso. E outro ponto é que eu sei que, por exemplo, nas áreas experimentais suas, você tem algumas áreas que são áreas de histórico de HF, que tem elevados teores desses dois nutrientes no solo. Mesmo em solos com teor elevado de potássio e de fósforo, é esperado resposta da cultura pelo uso desses produtos em aplicações foliares? Em relação às fontes utilizadas, nós sempre procuramos utilizar o MAP purificado, sulfato ou cloreto de magnésio, nitrato de potássio, que são as fontes que os produtores verificam maior potencial de uso e melhor eficiência. Nós não chegamos a abranger outras fontes pensando nesses produtos. Embora o produto vai ser eficiente sempre que ele disponibilizar o nutriente para a planta. Se ele for uma outra fonte, mas que possibilitar essa disponibilização, o efeito vai ser positivo. Em relação à suficiência no solo versus aplicação foliar, é importante nós considerarmos o seguinte ponto. A aplicação foliar, ela não é nutrição. Toda aplicação de nitrato de potássio, sulfato de magnésio ou de MAP, ela é estimulante. O que nós observamos? Quando nós aplicamos MAP purificado, nós tivemos um aumento de até 400 vezes na atividade de uma enzima chamada de fosfatase ácida. O que faz essa enzima? Ela auxilia na liberação do fósforo da fração orgânica do solo. Então o efeito disso não foi o efeito da reposição do fósforo pelo fertilizante aplicado na folha, pela quantidade ser extremamente baixa, né? Mas sim pela ação fisiológica que esse produto ocasionou, alterando assim a expressão de genes, a exudação de enzimas, a alterações de rotas, para que a planta maximizasse esses processos. Então, esses produtos, os efeitos deles basicamente são estímulos fisiológicos e não nutrição. A gente sabe que um elemento que é muito utilizado nessas pulverizações foliares é o nitrogênio. E aí existem diversas fontes, desde fontes do ponto de vista do fertilizante, que sejam nítricas, amídicas e amoniacais, e também aminoácido. Do ponto de vista fisiológico, queria que você argumentasse um pouco a respeito delas. Do ponto de vista fisiológico, a adubação à base de fontes amídicas, eles seriam mais interessantes, pois eles têm uma relação direta com sinalização para a síntese de citocinina. Aminoácidos, eles têm uma rede de sinalização um pouco mais ampla. Então, existem aminoácidos mais direcionados à redução de estresse oxidativo, aminoácidos mais ligados a transportadores e absorção de nitrogênio no solo. Então, são formas diferentes. Quando você pensa em N foliar, que ainda não existe uma certeza absoluta dos efeitos deles, né? Existem algumas controvérsias na literatura, a fonte amídica ela seria mais interessante, pois ela teria uma relação mais direta com citocinina. Lembrando que é feita aplicações, em alguns casos a gente vê essas respostas, mas essas respostas que acontecem, elas são respostas buscando estímulos e não reposição de nutriente. E sempre que você utilizar o aminoácido, nessas fases, o aminoácido ele está muito mais ligado a estresse oxidativo, muitas vezes, do que o efeito do nitrogênio, que está mais ligado à reativação de transportadores de N no solo, reposição
de algum tipo de sistema de assimilação de N, mas que também é muito variável em função da cultivar. A última pergunta, Evandro, com relação aos micronutrientes, a gente já falou da ação fisiológica deles, mas a gente vê que houve uma evolução dessas fontes no mercado, desde sais, indo para os quelatos tradicionais, e hoje a gente vê micronutriente acompanhando nitrogênio, complexado com aminoácido e com alguns polióis. Eu queria que você discutisse um pouco a respeito disso para nós, por favor. Bom, em relação a fontes de micronutrientes, nós sabemos que as fontes à base de DTA, a absorção ela é mais lenta, mas o efeito na planta é mais duradouro. E existe uma maior translocação, principalmente para essas fontes de DTA. Quando nós temos fontes de cloretos e sulfatos, as absorções são mais rápidas e o efeito é em um período mais curto. Polióis está muito mais ligado à translocação de boro. Embora o uso de polióis possa melhorar um pouco essa translocação de boro, ela não é tão eficiente como acontece em plantas como macieira, onde os polióis permitem que o boro se torne imóvel na planta. Então ele melhora um pouco essa translocação, mas nada assim que possibilite translocações tão exuberantes. Então os polióis estão muito mais associados ao boro em função dessa característica que está ligada a culturas como macieira. Lembrando, você não consegue ter a mesma translocação do boro que você teria de um manganês, por exemplo, só aplicando o poliol, né? Então o poliol ele vai auxiliar um pouco nessa translocação, mas não valores assim tão grandes. Pessoal, a gente encerra aqui a nossa aula de fisiologia com o professor Evandro Fagan. Quero agradecer por tudo, espero que isso possa ajudar vocês aí a obter maiores produtividades nas lavouras em que vocês participam. Domine a fertilidade de solo, nutrição da lavoura, proteção de plantas e aplique ferramentas gerenciais. Pós-graduação em produção de grãos online. Ensino 100% aplicável. Plataforma fácil e interativa. Pós-graduação em produção de grãos online.